Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Iniciamos 2025 com muitas perguntas sobre o que vem acontecendo nos céus de todo mundo, principalmente nos últimos instantes de 2024. E elas ainda continuam sem respostas. Avistamentos de OVNIs e registros de orbs, inclusive sobre o mar, drones aos montes, sobrevoando cidades e locais de segurança máxima sem autorização governamental. O que é tudo isso, minha gente? E quais são as últimas atualizações sobre os avistamentos suspeitos nos céus dos Estados Unidos e também de outros países? Será mesmo que estamos sozinhos? Aqui mesmo no canal Fatos Desconhecidos, fizemos diversos vídeos contando para você como e quando deu-se início a essa onda de avistamentos e acompanhamos o caso semanalmente, a fim de atualizarmos e, junto com todos os outros, tentarmos saber do que se tratavam aqueles objetos que inicialmente foram classificados como drones. Tais objetos chegaram a ganhar o apelido de DROVNIs, um trocadilho com OVNIs, que significa drones voadores não identificados. Desde o dia 18 de novembro, quando a FAA, a Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos, recebeu os primeiros relatos de um drone anormal sobrevoando alguns lugares de Nova Jersey, várias outras testemunhas foram aparecendo ao longo do mês e adentrando o mês de dezembro. Todos relataram ter visto um ou mais drones misteriosos com características desconhecidas e muito maiores do que os que estamos acostumados a ver, ou mesmo adquirir para o lazer ou trabalho. Se pararmos para analisar, o fato de haver vários drones voando ao mesmo tempo chama sim a atenção de qualquer um. Mas não há espanto e preocupação, uma vez que os nossos drones são normalmente controlados por alguém. Bom, a coisa muda de figura quando tais drones parecem não estar voando sob o controle de um operador. E para piorar, são de vários formatos e tamanhos. E é isso que aconteceu inicialmente nos céus de Nova Jersey. Mas em vez de diminuir, os avistamentos foram ficando cada vez mais numerosos e, consequentemente, o número de testemunhas oculares dos fenômenos. Até sobre bases militares houve avistamentos desses aparelhos. Agora, mesmo que estejam ainda sendo tratados como drones, fica uma pergunta no ar. Será que são mesmo aparelhos de voo controlados remotamente por humanos? Bom, eu não sei se você vai concordar comigo, mas se fosse o lançamento de novos aparelhos ou ainda de alguma marca de carros voadores, como estão sendo chamados os quadricópteros de uso pessoal, a empresa responsável já teria sido identificada, você não acha? Mas não foi esse o caso. Mesmo que nos primeiros dias muita gente tenha pensado assim. Até mesmo pessoas ligadas ao governo, mas sem saber que empresa poderia estar fazendo tal ação de marketing. Não, com toda a certeza do mundo, tais aparições não foram e não são nenhuma ação de marketing. O governo dos Estados Unidos, assim como as Forças Armadas, dizem desconhecer a origem dos DROVNIs e que eles não fazem parte de nenhum novo armamento desenvolvido para um provável conflito, uma vez que os Estados Unidos estão participando indiretamente das duas importantes frentes de guerra que estão acontecendo no Oriente Médio e no leste europeu. Enquanto isso, os avistamentos só aumentavam. Todos os dias passaram a surgir relatos, muitos acompanhados de vídeos e fotos, e isso, claro, despertou a curiosidade de muita gente em todo o mundo. Afinal, o que estamos vendo? Será que realmente são drones utilizando a tecnologia que ainda desconhecemos ou coisa de outro mundo? Teorias diversas surgiram. Novos drones do governo americano sendo testados ou testando a população em caso de pânico. Drones espiões, drones de empresas, naves espiãs saídas de uma nave-mãe e por aí afora. É comum a humanidade tentar, antes de tudo, vincular algo que desconhece a algum feito humano. Então, a princípio, especialistas sugerem que os avistamentos sejam, na verdade, drones, uma vez que muitos relatos mencionam o zumbido típico desses aparelhos. As luzes intensas observadas reforçam a hipótese de que não se trata dos tradicionais objetos voadores não identificados comumente ligados à presença de extraterrestres. Além disso,
A movimentação registrada não corresponde aos relatos comuns de OVNIs, que geralmente descrevem velocidades extraordinárias e manobras impossíveis para as aeronaves desenvolvidas com a tecnologia atual. Por enquanto, a teoria mais plausível é a de drones não tripulados. No entanto, ainda não há uma resposta definitiva sobre o que são esses objetos e sua origem. O mistério, de qualquer forma, ainda persiste. É muito difícil para a maioria das pessoas distinguir algo que não tem muito conhecimento, é claro, ainda mais em vídeos ou fotos. Primeiro porque imagens podem ser manipuladas e segundo, é muito diferente você observar algo pessoalmente e por meio de alguma mídia. Mesmo assim, vamos dar uma olhada nessas imagens e tirar as nossas conclusões. Analisando essas imagens que você acabou de assistir, o que você diria? Segundo alguns relatos, vários drones não identificados tinham tamanhos diferentes, alguns com as dimensões de um carro popular, outros do tamanho de um ônibus. Luzes piscantes em praticamente todos eles. Apesar de, às vezes, tais luzes nos dar a impressão do objeto ser realmente feito por humanos e não por uma raça alienígena. Isso porque os padrões do que seriam naves alienígenas são bem diferentes do que têm sido observados nos DROVNIs sobre os Estados Unidos. O mais interessante de tudo é que, além de não terem capturado um drone sequer, o FBI e as poderosas Forças Armadas dos Estados Unidos não conseguiram nem mesmo saber a origem desses misteriosos objetos voadores. Ora, estamos falando de uma das maiores potências mundiais. Por que é, então, que com todo o aparato que o país possui, especialmente no quesito segurança, que tem sido melhorado desde o ataque às Torres Gêmeas, o governo americano não conseguiu resolver esse mistério até agora? No mínimo, muito estranho. Segundo informa a mídia por lá, o FBI continua investigando o caso. Na cidade de Newark, o escritório local do FBI apelou à população para que colabore fornecendo informações sobre os drones avistados no céu do estado. O governador de Nova Jersey, Phil Murphy, comentou o caso, assegurando que a situação está sob monitoramento em parceria com as forças de segurança estaduais e federais. Em nota, ele tranquilizou os moradores, afirmando que não há qualquer indício de ameaça à população. Os avistamentos, porém, não se limitam a Nova Jersey. Relatos semelhantes têm surgido em áreas da Filadélfia e Nova York. Diante disso, o presidente do distrito de Staten Island, em Nova York, solicitou uma investigação aprofundada ao FBI e à Administração Federal de Aviação para esclarecer os eventos. Em meio a tantas ocorrências, não é difícil que determinados vídeos acabem viralizando e trazendo mais tempero à salada de mistérios que o caso se tornou. Veja este, por exemplo, em que é visto um suposto OVNI triangular chamado na ufologia de TR-3B, uma sigla para Triângulo Preto, em meio a uma tempestade de raios. O que aos nossos olhos, como simples telespectadores, a mancha que aparece mais ou menos centralizada no vídeo, parece ser não mais do que uma nuvem. Mas, segundo os relatos de quem gravou o vídeo, que teve apoio de alguns ufólogos e também de teóricos da conspiração, tratava-se de uma TR-3B real. Um desses teóricos afirmou que as imagens mostram um OVNI triangular preto se alimentando de enormes rajadas de raios para carregar as suas baterias intergalácticas. Desde que os avistamentos começaram, deu-se início também a diversas postagens que, se não forem investigadas, dão realmente a impressão de se tratar de uma notícia verdadeira, o que nem sempre é. Por exemplo, há dezenas de outras postagens sugerindo que o Pentágono confirmou que os drones não são de origem terrestre. Já no primeiro parágrafo, há um texto dizendo que o Pentágono
confirmou que os drones misteriosos que aparecem no globo não são de origem terrestre. Eles não são adversários estrangeiros. Esses OVNIs estão operando livremente em nossos céus, até pairando sobre bases militares e instalações nucleares. Durante uma coletiva de imprensa em 17 de dezembro, o secretário de imprensa do Pentágono, Major-General Pat Ryder, abordou especulações sobre a origem de drones avistados em Nova Jersey. Ele afirmou categoricamente que nenhum deles era operado pela defesa. Isso, claro, já é um tipo de corda solta para que qualquer teórico da conspiração possa fazer uso dela como achar melhor. Bem, mas, continuando. Segundo Ryder, a maioria dos drones identificados eram provavelmente destinados a fins recreativos ou de hobby. Ele destacou que muitos desses dispositivos têm aplicações legítimas em setores como arquitetura, engenharia, agricultura e até mesmo segurança pública. Contudo, o Major-General não descartou a possibilidade de uso mal intencionado em casos isolados, embora tenha reforçado que isso representa uma minoria. Ele afirmou que a vasta maioria desses drones não apresenta ameaça. Ao comentar sobre drones próximos a instalações militares dos Estados Unidos, Ryder minimizou a preocupação, mencionando que grande volume de voos diários desse tipo já é algo rotineiro e conhecido. Bom, de duas uma, ou ele está certo, ou não há motivo algum para preocupação, ou ele foi muito bem instruído a seguir as normas para não gerar pânico entre a população. Ainda falando sobre as fake news dos aliens, muitos vídeos que ainda estão viralizando nas redes sociais são comprovadamente falsos. Todo cuidado é pouco ao assistir e aceitar o conteúdo de um vídeo, uma vez que muitos têm usado recursos de inteligência artificial para produzi-los. O mesmo vale para várias imagens. O melhor é que, se você prestar muita atenção, poderá encontrar elementos que desmentem o vídeo, ou a imagem os caracterizam como feitos por inteligência artificial. Vejamos alguns exemplos. Nesse primeiro vídeo, alguém passava com seu carro sobre um viaduto e registrou uma movimentação de pessoas em torno do que seriam um dos drones abatidos. O título do vídeo é justamente este: Drone abatido? Evidentemente que não se trata de um drone, e sim de uma pequena aeronave modelo Cessna que precisou fazer uma aterrissagem forçada na Interestadual 684 no condado de Westchester, estado de Nova York. Bom, não precisou de uso de IA nesse caso. Bastou somente uma pessoa que gravou ter inserido um título sui generis, ou seja, sugestivo, para confundir os menos cautelosos. Em outro caso, viralizou uma imagem com uma legenda dizendo: Últimas notícias. Drone que caiu na praia de Orange foi recuperado na água e levado para um local não revelado para investigação mais aprofundada. Apesar de ser uma imagem real, o aparelho em si não é. Trata-se apenas de uma réplica mal feita da nave Slave 1 da Star Wars, mas ainda assim houve pessoas que achavam que poderiam sim ser drones avistados sobre alguns lugares nos Estados Unidos. Nesse caso, seria no Alabama, uma vez que a imagem acredita Orange Beach, cidade litorânea localizada naquele estado. Além do mais, essa foto foi feita em fevereiro de 2023. Neste outro vídeo, observamos um grupo de pessoas vestidas de branco examinando um suposto OVNI abatido no estado do Arizona, enquanto vários curiosos estão ali em volta. Bom, à primeira vista pode parecer um vídeo real, mas não é. Segundo especialistas, essa sequência de imagens foi produzida por um software de inteligência artificial. E isso pode ser primeiramente comprovado ao observar atentamente o movimento dos homens vestidos de branco. Um outro vídeo, que supostamente deveria ser uma continuação do que acabamos de assistir, também foi postado pelo mesmo perfil numa rede social. Se você observar bem, verá que, apesar de parecer a mesma nave, não é. E a posição de cada uma nos vídeos é diferente. Portanto, não seria a mesma nave, apesar da intenção.
Aceitemos o fato de que vídeos e imagens falsos apareceriam mesmo nas redes sociais, uma vez que o assunto, pelo nível de curiosidade e, ao mesmo tempo, preocupação que ele gera, ganhou notoriedade internacional. Mas ainda assim, temos os vídeos que mostram os OVNIs, ou melhor, drones, sem qualquer efeito visual ou edição. Como explicá-los? Os mais crentes de que os objetos avistados ultimamente são algo de outro mundo são os teóricos da conspiração. Por um lado, um grupo diz tratar-se de pequenas naves alienígenas não tripuladas, que foram lançadas a partir de uma nave maior, ou seja, uma nave-mãe. Outro grupo já diz que são drones espiões lançados por alguma nação rival dos Estados Unidos. O governo, por sua vez, não parece estar preocupado nem com uma nem com outra dessas duas opções, porque para eles não se trata de nada disso. Porém, o FBI, o Departamento de Defesa e outras agências de segurança continuam investigando. É muito interessante, no entanto, eles não terem descoberto nada até agora. O que dá mais asas à imaginação conspiratória, você não acha? E para você, são drones ou OVNIs alienígenas? E se forem drones, quem estaria assustando tanto as pessoas? Qual o objetivo disso? E por fim, não acha que falta um pouco de vontade ou competência do governo americano para resolver esse enigma de uma vez? Nós ficamos por aqui pedindo que você deixe os seus comentários e agradecendo muitíssimo a sua companhia, sempre muito especial. Nós nos vemos no próximo vídeo.